Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora do marketing do Lula, tá? O Lula tá querendo fazer um marketing agora para reeleição, diz ele que reconhece a fase ruim, que tá perdendo voto, mas que não vai desanimar e vai lançar medidas para aposentado, para classe média. Ele continua errando a mesma coisa, achando que aumentar gastos do governo vai resolver o problema. Ele não percebe que aumentar gastos do governo aumenta a inflação e só piora tudo para todo mundo. Não tem nada que ele possa fazer diferente de cortar gastos no governo que vai resolver alguma coisa. Mas na cabeça do Lula isso não entra, né? A cabeça do Lula é aquela cabeça daquele tamanhozinho assim, ó, que tem o Tico e o Teco ali, um brigando com o outro ali, mal conseguem andar, porque o Tico e o Teco ficam brigando, aí um pé atrapalha o outro no final das contas e cai. Não tem espaço para ideias de verdade, né? Só as ideias pré-concebidas que estão lá na cabeça desse idiota, de achar que é o governo que vai resolver o problema dos pobres. O governo vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não, o governo tem que fazer menos, tem que cortar coisa, cortar gasto, é isso que é a resposta, né? Aqui, ó, Lula reconhece fase ruim, mas diz que não vai desanimar e vai entrar medidas para aposentados e classe média. Aqui, ó, com solenidade em tom de campanha, Lula anuncia de vez, aciona de vez o modo reeleição. Começou a campanha para o ano que vem. O Lula não quer nem saber, é modo de campanha, vai torrar dinheiro como se não houvesse amanhã. E o que vai acontecer? Vai explodir a inflação, vai piorar ainda a situação dele ano que vem, no final das contas, né? O problema todo é que vai explodir a inflação. Ou seja, o fato de que Lula não vai ganhar a eleição ano que vem é ótimo, é um consolo muito interessante, muito bom e coisa e tal, mas a verdade é que no final das contas a inflação vai estar explodida. Aquilo que a gente levou um tempão para conseguir resolver no Brasil, o pessoal mais novo nem sabe o que é hiperinflação, meu amigo, mas é uma tragédia, cara. E tá arriscado a gente voltar para isso por conta desse idiota e dos idiotas jornalistas que ficam dando corda para esse tipo de coisa. Essa notícia foi sugerida por Braulio Pinto, o Químico Meu, Zé Desenrola Esse Acordo Coletivo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, ontem a gente falou sobre a pesquisa da Quaest, né? Ontem ou anteontem, agora eu não lembro. A gente falou algum tempo atrás sobre a pesquisa da Quaest, que mostrou notícias terríveis para o Lula. No final, a Quaest ainda mandou um negócio lá de simulação de segundo turno que Lula ganha de todo mundo. Tinha que ser a Quaest, né? É muito amiga do Lula, cara. Mas nem o Lula levou a sério essa simulação, porque eles sabem que isso é lorota. Isso aí é o que eu falo para vocês. Pesquisa pública é porque eles querem passar alguma imagem para alguém. Não tem jeito, né? E por que eles queriam passar a imagem de que o governo Lula está indo mal? Porque está indo muito mal, sendo muito pior do que eles mostram, né? É que eles têm que dar um alerta para o pessoal tentar fazer alguma coisa, e parece que é isso que o Lula está tentando fazer aqui, ó. Lula reconhece fase ruim que dura desde o início do governo dele, né? Quando é que foi uma fase boa do governo Lula, né? E diz que não vai desanimar e lança medidas para aposentados e classe média. Então, depois do empréstimo do seu próprio dinheiro, né? O consignado do Lula, em que você pega o seu próprio dinheiro emprestado pagando juros para o banco, ele vai inventar alguma coisa para os aposentados e para a classe média agora também, que, de novo, não vai ajudar em nada e, pior, vai causar inflação, né? Sempre que você aumenta a quantidade de dinheiro circulando na economia, você causa inflação. E a inflação é a pior coisa que tem, porque a inflação pega mais os mais pobres, né? O pessoal rico ignora a inflação, aplica em dólar, aplica em Bitcoin, aplica em algum lugar, bota na ação, bota na bolsa. O pessoal rico dá seu jeito, meu amigo. Perde também, tá? Todo mundo perde com a inflação. Mas o rico perde menos. Quem perde muito é o pobre, porque o pobre recebe o dinheiro dele e vai comprar comida. Ele tem que comprar comida, senão ele morre de fome, pô. Tem que gastar aquele dinheiro. E aí, ou seja, com a inflação comendo no supermercado, só ferra o pobre, né? Então essa é a situação no final das contas, né? É isso que é o problema do Lula. Eu falei num outro vídeo sobre a questão do Milei, né? O Lula tá com inveja porque o Milei reduziu a pobreza. E todo mundo fala disso, enquanto que o Lula reduziu a pobreza, ninguém fala disso. Por quê? Porque o Lula não reduziu a pobreza. O Lula aumentou a pobreza, no final das contas, com a inflação aumentando. O Milei reduziu a pobreza, sim, de verdade. Por quê? Porque caiu a inflação. O Lula botou um monte de medidas que não fazem sentido nenhum e diz que resolveu a pobreza. É falso, não resolveu a pobreza coisa nenhuma, as pessoas percebem isso no dia a dia, né? Mas enfim, aqui ó, o fato é, a pesquisa Quaest foi muito ruim para o Lula. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reconheceu que o atual momento é ruim e que isso tem refletido no aumento de desaprovação do governo. Oh, não diga Sherlock, é verdade Sherlock. Elementar, meu caro Watson, elementar. Lula afirmou, no entanto, que não vai desanimar e que pretende reagir. Nessa quinta-feira, assinou a antecipação do pagamento de 13º salário para aposentados e pensionistas.
Caraca, que coisa fantástica, né? E um decreto que cria condições para lançar uma nova faixa no Minha Casa Minha Vida, vai emprestar mais dinheiro para o pessoal. De novo, é ruim isso? Não, não é ruim. Você receber um adiantado aí é bom, é lógico. Ter mais empréstimo para Minha Casa Minha Vida é bom? Não, é bom, concordo que é bom. Só que qual que é o problema? Onde é que o Lula está errando nessa história? Quanto mais ele joga dinheiro no mercado, mais ele aumenta a inflação. E ele aumentando a inflação, ele pune os mais pobres, ou seja, o pobre mesmo, não tem 13º salário para receber, então isso aqui não vai afetar ele. O pobre mesmo, não vai comprar Minha Casa Minha Vida porque não tem dinheiro para comprar casa. Então, mais uma vez, o Lula está achando que está ajudando os pobres e está ferrando os pobres no final das contas, porque tudo isso daqui vai causar inflação e vai piorar a situação, né? O Estado não resolve problema nenhum. Aqui, ó, para os aposentados, a medida vai injetar antecipadamente na economia 73 bilhões, né? E o pessoal fala como se fosse positivo, tá vendo? Vai dar dinheiro. Não vai dar dinheiro para os pobres, vai dar dinheiro para quem é aposentado. E tem aposentados ricos aí, não necessariamente aposentados pobres, né? E tem muito pobre que não é aposentado, né? Ou seja, vai jogar esse dinheiro na economia, vai causar inflação e não vai resolver o problema do Lula. Aqui, ó. A saída foi jogar para o fim do mês a primeira parcela que será depositada entre 24 de abril e 8 de maio, não sei o que lá. Vamos fazer essa antecipação, vamos criar uma nova faixa no Minha Casa Minha Vida para famílias com renda entre 8 mil e 12 mil. E beleza, 8 mil e 12 mil, a pessoa ainda é pobre, né? A pessoa pobre que tem casa, mas tem gente mais pobre que isso, tá? Tem gente que nem isso tem para comprar casa. Então, mais uma vez, é o que eu falo para vocês, o governo gasta sempre mal, por definição. O governo pode achar que está gastando bem, mas não, está gastando mal sempre, qualquer que seja o gasto do governo, né? Enfim, aí ele diz aqui que está se preparando, não sei o que lá, aqui ó. Lula lança campanha na mídia nessa quinta-feira para recuperar a popularidade, não que é o Brasil dos brasileiros e não sei o que lá. Isso daqui é o que ele estava esperando, que o Trump ia botar tarifa alta no Brasil para punir ele. Aí ele queria usar como, não, que o Brasil dos brasileiros e não sei o que lá e coisa e tal. Acabou que o Trump botou a tarifa básica para o Brasil só 10%, o Lula ficou chupando o dedo. Né? Um monte de senador e deputado, não porque vamos votar o processo, o projeto de reciprocidade, porque se o Trump puniu o Brasil, a gente pune os Estados Unidos também, coisa então, uma idiotice sem tamanho, porque não precisava de projeto de lei nenhum. É só o pessoal querendo pegar carona nessa história de bater no Trump, porque acha que isso vai dar popularidade para eles, né? Já expliquei para vocês, lá no Canadá, aumentou a popularidade da esquerda no Canadá, aumentou a popularidade da esquerda no México. Então, opa, queremos ir carona nisso daí, só que o Trump não quebrou o galho do Lula, não deu a tarifa alta para o Brasil, ferrou o Lula completamente, quebrou essa campanha do Lula aqui de não que Brasil dos brasileiros e não sei o que lá, né? Aqui, ó. Cartilha do Lula para catequizar aliados e fazer propaganda do governo. Olha o desespero do Lula aqui, ó. No evento Brasil dando a volta por cima, realizado na quinta-feira, dia 3, para expor os dados dos feitos na gestão Lula, o Planalto distribuiu uma cartilha para catequizar os próprios aliados. É isso que eu falo para vocês. Muitas vezes o pessoal não entende como é que o Lula está falando umas besteiras tão grandes assim. Veja, o Lula não está preocupado em convencer a gente da direita, nem está preocupado em convencer o público em geral. A essa altura, o Lula está preocupado em convencer a própria base aliada dele. Ele está perdendo o apoio dos próprios aliados dele. Ele está tendo que fazer campanha entre a esquerda, entre o pessoal que é aliado dele, para manter esse mínimo de apoio, para ele conseguir sobreviver nesse governo. Esse é o nível do desespero do governo Lula. Ele está completamente sem apoio até entre os aliados dele próprio, né? Interlocutores do petista reclamam da timidez dos governistas que não defendem a atual gestão nas suas bases eleitorais. Meu amigo, ninguém vai defender pinguço corrupto. Não tem como defender esse bêbado corrupto. Eu vou mudar, eu vou passar a falar agora bêbado corrupto, porque esse canal agora está sendo traduzido para o inglês. E eu temo que o tradutor não saiba traduzir pinguço, né? Pinguço é um termo muito brasileiro, que é pessoa que bebe pinga, que é mais ou menos a mesma coisa que bêbado, né? Bêbado eu tenho certeza que ele consegue traduzir para o inglês, então vou passar a usar o termo bêbado corrupto, que aí fica legal para o pessoal em inglês, né? Então tá aqui, ó. Quem é que vai querer defender um bêbado corrupto na presidência da República? Ninguém é maluco de sacrificar a própria carreira política apoiando esse cara, né? Aí ele fala aqui, ó, o documento traz um novo slogan, Brasil dando a volta por cima. A volta por cima para se recuperar da tragédia que foi o governo Lula em 2023 e 2024. Tá dando a volta por cima agora, né? Para tentar ver. Não, agora a gente vai dar a volta por cima. Depois que a gente cagalhou, eu não posso usar cagalhou também. Depois
Depois que a gente estragou o Brasil todo em 2023, 2024, depois que o Brasil está todo danificado pela gestão Lula, agora a gente vai dar a volta por cima, agora vamos resolver o problema, né? Cita o aumento do salário mínimo, queda do desemprego, crescimento da indústria. Que crescimento da indústria? Está caindo a indústria. Abertura de mercados para exportação, eu não sei o que lá, não sei o que lá, um monte de besteira aqui. Ou seja, essa é o problema do Lula. O problema do Lula é que ele acha que ele, dando dinheiro para as pessoas, que ele vai trazer mais gente para apoiar o Lula. E não vai. Por quê? Porque no dando dinheiro que ele está fazendo, ele está aumentando a inflação. E no que ele aumenta a inflação, piora para os mais pobres. As pessoas estão percebendo esse negócio. O governo não resolve problema nenhum, né? Aqui, ó. Com solenidade em tom de campanha, Lula aciona de vez o modo reeleição. Acabou, meu amigo, o Lula não está nem aí para nada mais. Agora ele quer tentar a reeleição a todo custo. Vai fazer o diabo, vai fazer tudo que é possível e mais 10% para tentar ganhar a eleição ano que vem. Se preparem, tá? Se for só torrar dinheiro, só quebrar a economia brasileira, tá de bom tamanho. Meu temor é que seja muito pior do que isso. Que eles façam uma parceria com o STF para tornar todos os candidatos que tenham qualquer chance contra Lula inelegíveis ano que vem. É a única maneira que o Lula tem de ganhar a eleição ano que vem, é essa. Se tiver qualquer candidato que não seja pior do que o Lula, mais à esquerda que o Lula, concorrendo ano que vem, o Lula perde. Então eles vão ter que tornar todo mundo inelegível ano que vem. Isso é que eu acho que é um temor grande que a gente precisa ter. Com relação à economia, eu temo também, é o que eu falo para vocês, a gente pode estar voltando à hiperinflação. Vocês acham que um ano só não volta? Olha, meu amigo, volta. Um ano só é capaz de quebrar completamente a economia brasileira. É capaz de voltar com pelo menos um grau de hiperinflação grande ano que vem. E aí depois, para o próximo presidente resolver isso, vai ter que fazer cortes sérios, vai ter que se comprometer com a popularidade, né? É o que fez o Milei lá na Argentina. Teve que cortar, num primeiro momento piorou a situação para melhorar só mais adiante. Mas é isso que o Lula está comprando, ou seja, ele está colocando o Brasil numa situação muito ruim para quem quer que seja que entre ano que vem. E lógico, né, pior ainda se ele continuar, né, porque aí ele não vai parar, né, aí que ele vai torrar mais dinheiro ainda, vai quebrar mais ainda a economia brasileira, vai aumentar ainda mais a inflação. Enfim, é isso daí. O Lula entrou em modo desespero. A notícia boa é que isso indica que esse desespero ele vai acabar fazendo merda, vai piorar a situação dele mesmo. A notícia ruim é que nessa merda que ele vai fazer para tentar melhorar a situação dele, e não vai melhorar, ele vai aumentar muito a inflação brasileira, vai quebrar a economia brasileira. Todos nós vamos pagar um preço muito caro por termos colocado esse bêbado corrupto na presidência. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.